Queridos amigos, queridas amigas, companheiras, companheiros, irmãs, irmãos, neste domingo mais próximo do dia 29 de junho, nós estamos comemorando aqui no Brasil a festa de São Pedro. São Pedro do povo de Deus. Merece uma boa roda de conversa, sempre compartilhando os acontecimentos mais importantes da hora, lendo esses sinais dos tempos à luz da palavra sagrada, para escutarmos os apelos de Deus e procurarmos dar as respostas mais adequadas, mais criativas, mais generosas. Olá, gente. Saudação a todos e todas daqui de Recife, do estado, de outros estados, de outros países, para mais um momento, para mais um início de semana, refletindo a boa nova na ótica da classe trabalhadora. Algumas comunidades cristãs reservam esse domingo para continuar a festejar a memória de Pedro e Paulo apóstolos. Em algumas comunidades, principalmente aqui no nosso país, aqui no Brasil, essa festa, esse dia de memória, que se costuma celebrar no dia 29 de junho, geralmente é transferido para o dia de domingo, para que mais comunidades cristãs celebrem essa memória, esses dois símbolos, esses dois sinais, referências, mas também vultos no sentido de para onde a gente olha e se reconhece também, que são Pedro e Paulo apóstolos. Então vamos refletir, né, no decorrer desse nosso momento e no decorrer da nossa semana sobre essas duas figuras que se fixam mais ainda a figura de Cristo sob o martírio. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamou invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E o mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar.
Hoje é dia de festa, Hoje é dia de festa, hoje é dia de reza, hoje é dia de reza, hoje é dia de ceia, hoje é dia de ceia, hoje é dia de entrega, hoje é dia de entrega, hoje é dia de espera, hoje é dia de espera. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês? Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou Maristela Menezes, trabalhadora assistente social aposentada da saúde. Vivemos em uma sociedade, principalmente no contexto brasileiro, mas em outros países também, que uma palavra, ou melhor, um termo, é colocado a muitas pessoas, e muitas pessoas têm se honrado, se orgulhado por ostentar esse termo. A gente escuta muito por aí agora se falando que fulano é cidadão de bem. Fulano, fulana são cidadãos de bem, fazem parte de uma família conservadora, tradicional, que respeita os costumes, que respeita a fé, não é? Gente que é cidadã de bem e por isso ostenta o jargão de que Deus está acima de tudo. Pois bem, essa solenidade de Pedro e Paulo nos dizem muito sobre essa história do cidadão de bem. O cidadão de bem que a gente vê hoje, que prega tudo isso, mas quando está envolvido em outros escândalos de corrupção, de assédio moral, assédio sexual. Gente que defende a família, de certa maneira, na sua prédica, mas na prática defende apenas a sua família, o seu clã. Em muitos espaços, infelizmente, a sua milícia. A festa de hoje dá muito consolo, conforto e esperança a todos e todas que não optaram por esse jargão. Por todos e todas que querem viver o bem, que querem viver a justiça, que querem construir a paz, mas que não aceitam ser taxados de cidadão de bem, associando-se a certos grupos que ostentam isso, mas vivem de forma hipócrita. Eu estou querendo dizer que Jesus e o seu projeto, no decorrer da história, principalmente dos primeiros cristãos, não procurou cidadão de bem. E o exemplo disso é Pedro e Paulo. Se existiu alguém que não era cidadão de bem, eram esses dois. Pedro, pescador, em certo sentido vivendo a cultura do seu local. Paulo,
respeitador da tradição que a sua família lhe passou. Mas, ora, lá na frente, na caminhada, Pedro chega até a negar a Jesus. E Paulo, não ficando atrás, persegue os primeiros cristãos. O que muda e o que nos espelha é que esses dois fazem um caminho, e um caminho que surge da pergunta que Jesus faz. Os dois não fazem uma trajetória de cidadão de bem, com as aspas que a gente tem que dar, mas fazem o caminho de missionários do bem, da justiça, da fraternidade. Os dois fazem isso a partir das perguntas que Jesus faz e que continua a fazer a nós, evidentemente. De um lado, Jesus pergunta a Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a Pedro, Jesus pergunta, além de perguntar, como nesse texto, quem ele é, Jesus, a confirmar Pedro nessa caminhada, pergunta seriamente: Pedro, tu me amas? Creio que de várias formas, de várias maneiras, quem está nas comunidades cristãs, quem está na luta, quem está na militância, recebeu uma dessas perguntas de Jesus, de várias formas e por várias pessoas. Então, com essa pergunta, ou com essas perguntas que no decorrer da caminhada Jesus nos faz, a gente tenta mergulhar um pouco mais nessa boa nova de hoje, que tem um paralelo no livro de Lucas, e creio que há 2 ou 3 domingos atrás a gente partilhou um pouco. Mas era bom a gente lembrar uma coisa. Jesus se afasta do centro, vai para Cesareia de Filipe, vai para a periferia. E é lá que ele faz esta pergunta: o que é que os outros dizem que eu sou? E depois se volta para Pedro. Evidentemente, Pedro é uma representação para toda a comunidade. Se volta para a comunidade, para os seus, e diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Eu acho que isso começa com a nossa reflexão. Não dá para a gente reconhecer a Jesus, não dá para a gente responder a essa pergunta se a gente estiver no centro do poder. Quanto mais a gente estiver no poder, quanto mais a gente estiver perseguindo esse poder, contaminado por ele, a gente não vai saber dizer quem é Jesus. Então, quem está no poder, quem está no centro, conhece falsos messias. Não esse Messias que Pedro reconheceu. A gente vê muitas lideranças, pastores, padres, até leigos, que estão no centro do poder, estão mandando nos meios de comunicação, que estão passeando pelo MEC, que estão ligados ao prefeito A, ao governador B, que estão no Palácio do Planalto. E essas pessoas querem, do alto deste tipo de poder, comunicar para nós quem é Jesus. É muito urgente que a gente, classe trabalhadora, saiba que do mesmo jeito que esses patrões, que esses poderosos não podem definir as nossas urgências, eles estão do outro lado, eles também não podem dizer de cima desses tronos quem é Jesus. O discurso, a prédica, não pode nos cegar a prática dessas pessoas. E aí, antes de qualquer coisa, a gente não pode ouvir discurso sobre Jesus de quem fica no centro do poder, não vai para as periferias. Por isso é que é um teste, é um teste de fogo para essa comunidade. É testemunhar, é fazer uma confissão, é fazer uma profissão de fé, mas nas periferias. Fazer uma profissão de fé nos bairros nobres é fácil.
Jesus chama os seus e nos chama a fazer uma profissão de fé nas bordas, na periferia. Ora, e a primeira resposta é genérica. Dizem que é João Batista. Né? Ligam Jesus ao passado. Ligam Jesus à tradição. Para muitos, Jesus é aquilo que se espera vindo da tradição. Pedro e a sua comunidade respondem de outra forma. Pedro não pensa naquilo que foi, no passado. Pedro pensa no Messias. Messias é aquele que se espera, é o futuro. Jesus é pensado, é compreendido, é sentido pela sua comunidade como futuro, como esperança, não como mais uma peça de um modelo arcaico. Ora, então a gente tem algumas manifestações aqui já. Né? Primeiro é que a gente precisa ficar longe de todo modelo hipócrita do cidadão de bem. Não foi essa turma que Jesus chamou. Jesus chamou gente que necessitava fazer uma experiência de caminho e que poderia estar junto com ele. Depois, a gente só pode fazer de fato uma profissão de fé nas fileiras, no movimento de Jesus, se a gente for para as bordas. Se a gente ficar no centro do poder, a gente não faz. Jerusalém não professava isso. As bordas, no caminho em volta. E aí agora a gente vê que para fazer essa profissão de fé, a gente precisa se descolar do passado, precisa se descolar da tradição que engessa e olhar sempre para frente. O futuro, aquilo que vem, é esperança, é justiça, é paz, é vida nova. Tudo isso, se a gente bater no liquidificador, quando a gente colocar no copo, vai ser reino de Deus. Tudo isso a gente pode resumir com aquilo que Jesus chama de reino de Deus. É essa experiência. Mas que é uma experiência ainda de caminho. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouco. E eu até sempre dou essa dica, viu? A gente estiver lendo um texto, se a gente quiser saber do contexto, volta uns versículos antes e depois ainda segue mais uns versículos para que no texto a gente encontre o contexto. Um pouquinho antes disso, Jesus está dizendo para esse grupo uma coisa que a gente precisa ouvir até hoje. Jesus está dizendo, cuidado com o fermento dos fariseus. É um pouquinho antes dele fazer essa pergunta. Jesus está dizendo, cuidado com a tradição dos fariseus, cuidado com o ritualismo, cuidado com aquilo que engessa. E afastando os seus disso, afastando os seus do centro do poder religioso, ou seja, deixando eles distantes do fermento dos fariseus, ele faz essa pergunta. A gente só vai poder responder a ela na militância, no dia a dia, na família, no trabalho, se a gente começar a se afastar do fermento dos fariseus. Às vezes a gente diz assim, mas eu não comungo muito com as ideias ali, mas de vez em quando eu estou ali. Talvez a gente precise até de estar em vários espaços. Mas a gente deve ter muita clareza de qual fermento a gente está saindo. Qual massa que a gente faz crescer. Qual massa que a gente fortalece. Então, antes de tudo isso, Jesus diz, cuidado com isso. Por isso é que o caminho de Pedro é um caminho de reconhecimento de Jesus, mas é um caminho de conversão ainda. Lembrem-se que Pedro, no meio desse caminho, quando Jesus fala que vai sofrer, vai morrer, Pedro diz, não, Senhor, não queremos isso não, o povo vai ficar chateado. Esse mesmo Pedro é chamado de Satanás, porque pensa do jeito do mundo,
pensa esse Jesus do jeito que o mundo tem pensado hoje. De curas, de libertações pessoais, jamais coletivas, de um Jesus popstar, de um Jesus palaciano, que é simbolizado nas vestimentas litúrgicas cheias de babados, bicos, detalhes em ouro. Desse Jesus, Pedro precisava se afastar. Por mais que Pedro reconhecesse que Jesus é o Messias, ainda corria o risco de achar que Jesus era o seu Messias, o Messias do jeito que ele queria. E em nossas comunidades, o grande risco é pregar o Messias que a gente quer, que a gente acha que é. E o caminho é de conversão, ou seja, é de incômodo, é de revolta, é de revirar-se. É preciso que a gente seja confrontado pelo Messias. Não é o Messias da zona de conforto, não é o Messias do jeito que eu quero, mas o Messias que me confronta, que me questiona. É esse o verdadeiro Messias. Quando se compreende que é o projeto desse Messias que a gente deve seguir, e não um Messias que a gente desenha, que deve se ligar aos nossos anseios, a gente vira comunidade. E aí a gente ganha força dessa trindade, a ponto da gente receber aquilo que Pedro recebe, as chaves. Recebe a força de poder ligar e desligar. Recebe a garantia de que as portas do capital, as portas da ganância, as portas da injustiça não vão prevalecer sobre a comunidade que prega o amor, a fraternidade e a solidariedade. Para isso a gente precisa de reconhecer que projeto é esse. Ora, a gente ganha a força para ligar e desligar. Foi assim que Pedro ouviu. E qual é o risco? Se a gente entrar no fermento dos fariseus, é de achar que isso é um poder dentro das igrejas. Por isso é que muita gente corre logo, prefere logo ficar com a figura de Pedro como o primeiro papa, do que de Pedro como um apóstolo que faz o caminho de Jesus junto com a gente. Tem muita gente que nesse dia prefere ostentar uma imagem, uma figura de Pedro com uma mitra e um báculo, dizendo que é o primeiro papa. Desenha esse Pedro, esquece do Pedro que tem a missão na comunidade. O ligar e desligar é a força que a comunidade tem para ser fermento, para unir mais as pessoas, para viver em coletividade. É bom a gente fugir desse tipo de fermento também, que clericaliza até o Pedro, pescador, que nunca foi presbítero, sequer papa. É bom a gente fugir desse tipo de clericalismo, que bota babados, bicos, báculo e mitra em um homem que só soube pescar na vida. Então, é bom a gente fugir dessas coisas, fazer esse caminho e concluir entendendo que chaves são essas. A gente não precisa romper com a tradição, com a leitura, com a tradição oral, com aquilo que as nossas comunidades pregam há tanto tempo. A gente precisa olhar para elas, saber quais os contextos e ir vivendo, sabendo separar aquilo que quer clericalizar o povo, que quer ostentar um certo padrão de ritos. A gente pode pescar na tradição para descobrir que chave é essa que Jesus dá a Pedro e dá também a nós. Ora, há uma tradição antiga
que diz que Jesus é a chave da casa de Davi. Até lá, perto do mês de novembro, por ali, uma das antífonas que as comunidades de fé rezam diz isso: ó chave da casa de Davi. Ou seja, a chave é Jesus. É ele quem se dá para a sua comunidade. Ele se deu a Pedro e se dá a todos e todas nós, como chave, porque ele abre o sentido da vida da comunidade. As nossas comunidades e a nossa missão tem sentido na força, no exemplo e no martírio de Cristo. Então é ele que abre o sentido, a chave é ele. Não é um símbolo qualquer, não é só uma imagem de São Pedro com a chave na mão. A chave é o próprio Cristo. Ou seja, esse Cristo, a quem Pedro seguiu e Paulo também, até na hora do martírio. Esse Cristo que venceu a morte, que confere vida. Então, o que é que somos nós? O movimento dele. Se o messianismo é a vitória da vida sobre a morte, o que é o cristianismo? Pegando um pouco do que um dos nossos teólogos, o José Bortolini, fala. Se o messianismo é a vitória da morte sobre a vida, o que é então o cristianismo? É uma série de prédicas, é uma série de ritos, é incenso, é báculo, é mitra, é túnica com bico. Não. O cristianismo é um prolongamento do messianismo. Se o Messias é aquele que confere vida sobre a morte, o cristianismo é um movimento de pessoas que lutam constantemente contra os sinais de morte. Então, mais uma vez, isso nos distingue dos cidadãos de bem, melhor falando. Enquanto os cidadãos de bem dizem que são pró-vida, e aí escolhem, fazem diferenciações, escolhem o que é vida para eles, nós somos convidados e convidadas a fazer parte de um movimento de defesa da vida, de ruptura com qualquer sinal de morte. Isso é muito mais amplo, isso é muito maior. O cristão, a cristã, é um prolongamento do messianismo que Pedro encontrou em Jesus. E aí a gente quer vida mesmo, a gente não quer invençãozinha só, a gente não quer dividir o que é vida e o que não é. A gente não quer dizer o que é vida só para a minha família. A gente quer vida para as mulheres, para os homens, para a classe trabalhadora, para as crianças, para os jovens, adultos, para a juventude negra, para os idosos. A gente quer vida para todo mundo. Essa é a missão. Esse é o caminho que a gente pode celebrar no dia de Pedro e Paulo. A gente faz um caminho, a gente reconhece Jesus a partir da periferia, a gente opta por esse caminho, que é um caminho de conversão, de indignação. A gente constrói esse caminho não a partir do poder. A gente não está aqui para celebrar o poder de Pedro, o poder petrino, o papado. A gente está aqui para celebrar o serviço, o ministério, e o próprio Papa Francisco sobejamente nos dá exemplos disso. E aí a gente precisa ser o prolongamento do messianismo que Jesus mostrou a Pedro, revelou a Pedro. E o prolongamento desse messianismo se chama cristianismo. Cristianismo de verdade. Não é apenas de culto, de rito. É cristianismo de vida, ou seja, de luta pela vida.
a melhor forma hoje em dia da gente lutar a favor da vida é dobrar a esquina, é ir em caminho oposto ao dos cidadãos de bem, de quem ostenta que é cidadão de bem. Entre eles, os pastores, os líderes que querem falar de Jesus de cima da cátedra do poder, sentados no trono. A gente quer falar, quer viver e quer estar na experiência comunitária de Jesus, mas a partir das periferias. Gente, um bom dia de Pedro e Paulo. Quero terminar com a saudação. A gente sempre fala dos trabalhadores da cidade e do campo e das florestas, mas hoje é um dia também da gente celebrar os trabalhadores e trabalhadoras das águas. Então, os pescadores e pescadoras, tão sofridos nesses últimos 4 anos de governo, não é? Com tantos problemas, nos últimos anos, com óleo invadindo as praias, destruindo o seu espaço de preservação e também de trabalho. A gente quer saudar todas essas pessoas que vivem com muita força o seu jeito de ver a fé, enxergam a sua fé, rezam olhando para o mar, rezam dentro do mar. E a gente quer pedir que o axé, que a força do nosso irmão Pedro, apóstolo, esteja com todos e todas vocês. Um cheiro grande, muita saúde, muita paz e até o próximo domingo. Ó Pai que habitas a imensidão, tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. E venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, tua vontade, ó, se faça sempre. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada um por si tão somente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.